parecido e procurou aplicar também. Por exemplo, e é foda, porque se você não tem uma parada como essa, você nem se blinda, porque você constrói a narrativa, toda empresa constrói a narrativa, né? Por exemplo, eu olho pra Moonflag e vejo que isso blinda muita gente, porque eu falo, cara, a gente ajuda o contador a vender através da internet, eu tenho métrica, eu traqueio quantos caras estão tendo de resultado e tal. É todo mundo? Não. Porque tem diversos produtos, diversas soluções. A maior parte dos meus clientes estão consumindo outras soluções que não são necessariamente a oferta principal ali, o cara vender. Mas o cara que tá em growth, o cara que tá lá em performance, que a gente implementa CRM, que a gente vai ter um touch point muito mais intenso com esse cara, ali, cara, é o prime do negócio. Tem cara que eu agendo a reunião pra ele. Todos os caras que eu agendo a reunião, eles já venderam e tem que vender. Então, assim, aquela solução ali, não vai ter como. Se ele cair ali, ele vai sim performar, porque a gente vai empurrar muito o cara pra venda. Agora, o cara que comprou um site, o OnePage, que ele pagou muito menos também e ele fez a manutenção e hospedagem com a gente. Esse cara vai esperar a venda? Não. O cara que tá, sei lá, rodando só redes sociais, mais posicionamento vitrine, ele vai esperar a venda? Não necessariamente. Então, assim, quando você define também os produtos e a jornada, primeiro você se blinda. Porque, tipo assim, vou dar um exemplo hipotético, tá? O que você também constrói uma narrativa com a Marvi. Cara, a gente vai te dar visibilidade financeira, XYZ, você vai ter isso, contabilidades fazem isso. Cara, contrate a gente vai te entregar uma contabilidade consultiva. É todo mundo que vai ter isso? Não. Só que assim, se você não deixar isso bem claro, primeiro na venda e depois nessa jornada, o cara vai poder falar, porra, vocês falaram isso e não fizeram nada. Opa, peraí, mano. Você tá em outro produto aqui, entendeu? A gente tem isso aqui, quer que eu te mostre? Olha aqui, ó, tanto de cliente. Só que tá separado. Quando você não tem essa separação, você tá num risco do cara simplesmente apontar o dedo pra você e falar, mas tu não me entregou isso. E ele não tem realmente obrigação de saber que pagando 300 conto ele não vai ter. E você que precisa comunicar de forma clara. E inclusive o que ele precisa contratar para chegar nesse momento, né? A retenção ela nasce já no pitch de vendas. Porque o grande problema é o desalinhamento de expectativas, a quebra de expectativa. Total. Então, quando o cliente entra com uma expectativa desalinhada com o produto que ele contratou, vai dar problema. É isso aí. Então, a gente tem um cuidado desde da jornada, né? Então, desde o pré-vendas, vendas, onboarding, cara, tudo é um grande alinhamento de expectativa. Tu contratou isso, tu vai receber isso aqui a gente não faz. Exatamente. Isso é muito importante. A gente tem... nos nossos pitch de vendas, a gente tem os slides, né, ali da apresentação do que a gente faz. No nosso pitch do onboarding, tem 2 slides do que a gente não faz. Por mais que a gente não vendeu, e a gente obviamente não bate ponto a ponto do que a gente não faz, no onboard a gente... Porque se for para discutir, discute ali. Mas eu faço a mesma coisa, sabia? Inclusive, a gente criou uma reunião, a gente comprou direto para briefing, a gente criou um kickoff. O que é o kickoff? Um alinhamento do cara comprou. Ele já comprou, ele já sabe, ele tem a proposta, ele tem um contrato, ele já assinou. Teoricamente, já deveria saber. Você faz um processo à prova de lucro, quando a gente trabalha com venda e vende bastante. Por quê? Eu vou falar, cara, tu comprou isso, vai ser entregue desse jeito, você comprou neste valor, parcelado em tantas vezes, desse jeito, tal, e esse produto ele é isso, ele não é isso. Ah, tá claro, gravado, tudo e tal, por quê? Depois o cara fala, nossa, mas eu comprei o site e me falaram que eu ia vender R$1 milhão pela internet. Cara, pelo amor de Deus, não vai, cara. Então a gente faz isso na venda, a gente faz isso, assim, coloca no contrato, põe na proposta, depois faz um kickoff, onde o objetivo do kickoff é garantir que o cara tá entrando sabendo o que ele comprou. E mesmo assim, você vai correr risco de cara chegar e falar depois, aí eu não tô... Tipo assim, o cara fazer um site isolado, eu não tô na primeira página do Google ainda, porque, tipo... Sabe? Então é um desafio constante. E aí você tem 2 formas de reagir a isso. Um é culpar o cliente, falar, não, é culpa dele. E outro é falar, mano, o que eu vou fazer pra conseguir deixar cada vez mais claro qual é a entrega de cada produto. Isso é uma parada top demais, cara. Isso é uma parada bem legal. A gente tava vendo muito esse assunto, né, de CS aí no mercado de contabilidade. E muito disso aqui é necessário. É a base de sustentação pra escala. Com certeza, cara. Porque... o jogo de BPO, de contabilidade, é um jogo de recorrência. É um jogo de recorrência. Tu tens a produtização e algumas vendas pontuais que tu faz ali para aumentar o LTV, né? Para aumentar o valor, a receita do cliente ao longo do tempo. Mas, em linhas gerais, é um jogo de empilhamento. Né? Então, a ideia é que você perca o mínimo de clientes possível, de receita possível, para você ter um growth, né? Um crescimento legal. Então esse alinhamento de expectativa ele tem que acontecer ao longo de toda a vida do cliente, desde o momento que ele entra, o momento que ele é onboarding e online. Sim. Né? Então, cara, o que tu contratou, o teu plano, porque a gente tá falando de upsell, cross-sell, outros produtos e tudo mais, isso tem a ver também com expectativa. Você ia falar para ele, olha, tu contratou isso, mas tua empresa veio para cá, aconteceram alguns movimentos, seja de volume de crescimento ou eventualmente mudança de modelo de negócio, mudança de canal de aquisição, sei lá, algumas mudanças, plataforma, enfim, o que for.
E esse produto que eu te vendi, que é o que tu tá na base hoje, ele tem faltam alguns pontos aqui, né? Algumas entregáveis adicionais que seriam importantes pro teu momento atual. Uhum. E quando tu fala dessa forma, com essa clareza, o cliente confia em ti. Exatamente. Caramba, ele sabe o que tá acontecendo aqui, cara. Puta, esse cara realmente tá de olho aqui na minha empresa. E aí é onde entra a questão de reajustar FII, entendeu? Cara, tem uma coisa que acontece muito, assim, quando obviamente a gente troca os clientes de contabilidade, quando eles vêm para nós, né? E quando a gente fala algumas coisas, ele alinhamento inicial, vê se o cara tá no melhor regime tributário, exemplo. Tem um negócio do fator R lá, né? Sim. Que, enfim, o cara no tributando anexo 5 podia ser 3. É isso aí. O cara, meu contador, entendeu? Pô, por que o contador não viu antes, cara? Entendeu? Então, tipo assim, tem que antecipar. Né, tem que antecipar. E isso, por exemplo, a questão do fator R é uma coisa dinâmica, né? Porque tu vai mudando o faturamento, muda às vezes o KINEX. Que é uma relação de prolabore e folha. Era todo mundo CLT, PJ Tesouro, não sei o quê. Dinâmico. Entendeu? Então, e aí tu tá mostrando pro teu cliente que tu sabe. E aí tem uma questão também que a gente acabou não tocando no assunto, mas de forma intrínseca a tudo isso, que é dados. Esse negócio de AI tá muito no hype, lógico, Sim. né? Mas o que pouca gente entendeu ainda é que o insumo da IA são os dados. É isso aí. Então, assim... Organizados, de preferência. Organizados, né? Então, tem os dados não estruturados e os estruturados, né? Então, por exemplo, um relatório de uma reunião, ele é um dado não estruturado, né? No sentido que eu tenho um relatório na íntegra, é uma transcrição, isso. E eu posso transformar isso num dado estruturado. Né? Então, o cliente me falou tal coisa aqui nessa transcrição, que virou um relatório, e essa informação eu salvo em algum lugar. Uma dor, um desafio, enfim, não importa o que seja. Aquele dado, quando eu tenho ele de forma estruturada, eu consigo usar para tratar esse tipo de coisa. Então, trazendo para a contabilidade, cara, faturamento, folha de pagamento, receita bruta acumulada. Cara, isso é uma briga que eu tenho, obviamente, diária, e muito contador deve ter essa mesma, até porque nós somos uma contabilidade muito jovem ainda, né? Temos menos de 3 anos de contabilidade, que tem toda essa questão de sistema, dados, organização, enfim. E é uma briga que eu tenho que, cara, planejamento tributário tem que ser plug and play, tem que ser runtime, que a gente fala, em tempo de execução, em tecnologia a gente fala. Eu não tenho que parar para analisar regime tributário. O dado tá lá. O que é uma análise de regime tributário? Análise de regime tributário é tu pegar os dados do cliente, montar cenário e ver qual que é melhor. Isso aí. Tem que ser runtime. A gente já tá assim hoje? Não, tem gente fazendo. Mas tem que, em 1 ano no máximo, tem que ser runtime. Entendeu? Porque eu não posso saber que o cara... Uma coisa é eu tenho 100 clientes, 200... E quando eu tiver 10 mil? É isso aí. Eu vou ter um exército para ficar fazendo análise tributária? Esquece. Entendeu? Então, é isso. Tecnologia é um grande diferencial para todo e qualquer negócio. E agora, na era da IA, então... pegar ou largar. Vamos falar um pouco disso. Mas antes... Aquisição.